a tres colegas brasileños. Voy a presentar, en este caso, a Ana Leticia Adami, que va a ser la primera expositora. Ella nos va a hablar, lo voy a traducir, perdón, Leticia, Ana, sobre las pasiones epicuristas o epicúreas, diríamos en castellano, y el placer en la terapia de Lorenzo Valla. Es interesante también decir que Ana es doctora en filosofía y magíster en historia por la Universidad de Sao Paulo, y bueno, por supuesto, tiene experiencia docente en el área de ética y política y en la reinserción de la retórica antigua en la cultura del Renacimiento italiano. Bueno, te doy la palabra, Ana. Então, muitas graças, Julián. Bom, é um prazer poder estar aqui participando da Rede Latino-Americana, que foi uma colega nossa e da Argentina que nos passou esse link. Então, estou muito contente de ter essa oportunidade de estar em contato com vocês. Bom, eu vou começar, então, para tentar, a fim de respeitar os 10 minutos que me foram conferidos. Então, eu vou passar direto a apresentação da questão que eu vou trabalhar, que o Lorenzo Valla, um humanista romano do século XV, popular aqui, qualquer informações sobre sua biografia. Ele escreve uma obra, um diálogo, de 1431, e o interessante nesse diálogo, um dos interesses desse diálogo, é que ele traz uma leitura das três funções da retórica, em que a distinção entre os conceitos de prazer e afeto é fundamental para entender a terapêutica que ele propõe nessa obra, que é uma terapêutica de base epicurista. Portanto, você tem aqui dois campos, para nós bastante separados, retórica e ética, mas que se encontram intimamente ligados, de modo que você não entende um se você não conhecer o outro. Então, um responde às questões e às lacunas do outro campo. Bom, para entender as origens dessa distinção, eu vou falar aqui de três matrizes da retórica que vão chegar até o Renascimento: matriz ciceroniana, a matriz quintiliana e a matriz valliana, que o Valla funda. Então, nessas três matrizes, você vai ter alguma distinção sobre as três funções da retórica, começando pela mais clássica delas, de Cícero, está no De Oratore, a gente encontra não apenas, mas a obra é fundamental. Ele diz, então, que o orador realiza, através da arte retórica, no seu discurso, três funções. Não vou citar aqui passagem para uma economia de tempo, mas é bem conhecido. Então, são as três funções. É o docere, a função de informar, o conciliare, ganhar a simpatia do auditório, e o concitare, o conquistare, que é o emocionar ou mover as paixões. Bom, esse é o legado que o texto do Cícero, no De Oratore, inaugura acerca das operações que a retórica realiza. Lembrando que o texto completo do De Oratore vai ser encontrado na Renascença em 1421, por Pródio Bracciolini. Então, nesse momento, até 10 anos antes da escrita do texto do Valla, que o De Oratore ganha uma grande difusão no Renascimento. Bom, nos manuais de retórica modernos, aliás, desde os latinos, havia uma tentativa de se traçar uma correlação entre a terminologia latina, de matriz ciceroniana, com a terminologia grega, de matriz aristotélica, principalmente por conta da arte retórica do Aristóteles. Que correlação se buscava? Entre a euresis grega e a inventio latina. A euresis grega, que são as fontes da persuasão, que está lá na retórica do Aristóteles, que é o logos, o pathos e o ethos. Então, buscava essa correlação entre essas três coisas, com o docere, o movere e o conciliare. Claro, o logos é a fonte intelectual. O pathos é a fonte afetiva, mas de caráter violento. E o ethos seria, então, porque sobra, é a fonte afetiva moderada. Então, você encontra isso até hoje nos principais manuais de retórica modernos. O problema, então, que aparece, que muitos autores
de hoje percebem é a dificuldade em se distinguir o ethos do pathos, ou seja, um pathos violento de um pathos moderado. A hipótese que a gente trabalha na leitura do Valla é que a distribuição dos termos na teoria retórica contemporânea, por exemplo, Lausberg e muitos outros, é que ela não leva em conta a distinção que era reconhecida no Renascimento entre prazer, voluptas e afectos, né? Para entender como dar essa passagem, agora vamos falar da matriz quintiliana. Então, estou na metade aqui da apresentação. Bom, o quintiliano, ele praticamente repete aquilo que já dizia o Cícero, mas tem uma pequena inovação. Ela é sutil, com relação à terceira função, que é o conciliare, que também é chamado de delectare, o próprio Cícero chama muitas vezes de delectare, que é deleitar ou cativar a plateia. Vai dizer o quintiliano que deleitar ou cativar a plateia são aspectos da mesma tarefa. Ou seja, deleitar e cativar estão relacionados numa relação de causa e efeito. É uma figura de retórica, uma metonímia. Você pode chamar de delectare ou chamar de cativar, de bajulação, né? Muitas vezes era colocado dessa maneira também. De forma que o delectare se une com o ethos, com a função do ethos da euresis. Fazendo agora um pulo para a terceira matriz, que é a matriz valiana, ele vai dizer, então, que não é exatamente o ethos, mas é a voluptas. Então, ele vai introduzir o conceito de voluptas nessa matriz, nessa fonte do ethos. Não é mais o pathos, vai ser a voluptas. Bom, para tanto, ele precisa resolver um dilema, que é um dilema ético, que é se é válido afirmar que o ethos possa derivar do prazer. Bom, a fonte dele, para responder essa questão, é uma ética de base epicurista, porque, tradicionalmente, você não pode dizer nem que o ethos derive do pathos, o que já é extremamente complicado, muito menos ainda dizer que ele derive do prazer. Ele vai buscar, então, essa fonte no poeta Horácio, ele busca também no Lucrécio, mas eu vou citar aqui apenas o Horácio, naquela famosa máxima, está na sua carta aos Pisões, que é: tem todos os votos quem misturou o útil ao agradável, ao mesmo tempo deleitando e instruindo o leitor. Bom, quer dizer, o orador, por o recurso ao prazer, ele pode contribuir para a instrução nos preceitos da virtude, incidindo sobre o logos. Então, pelo prazer, ele consegue incidir sobre o logos. E também, vai acrescentando Valla, incide sobre o pathos, curando o pathos. Ana, quedan 2 minutos. 2 minutos, Okay. ¿sí? Bueno. Estou encerrando, vai dar certinho. Então, esse é o método, a receita, o remédio valiano, uma retórica que seja agradável, que seja pautada no prazer, que seja atrativa. Porque, então, o prazer aqui, ele é distinto do pathos. O pathos é patologia, é o afecto, é a afecção. O prazer é remédio. Então, o prazer que deriva das sensações, as sensações, por seu caráter essencial à vida, ou seja, inerente ao organismo, isso está na filosofia epicurista, os prazeres não podem ser males, mas eles são bens, inclusive bens vitais, necessários, naturais. Né? Então, não se trata de extirpar as paixões por um princípio como se elas fossem males ou vícios, mas as de conduzir os desejos para boas paixões ou bons sentimentos. Como, por exemplo, ele fala a afabilidade, a cordialidade, moderação e a benevolência, que eu estou traduzindo aqui os termos de Quintiliano,
a Facilitas, a Humanitas, a Moderatio e a Benevolentia. Eu vou encerrar por aqui, então. Não sei se ainda tenho tempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, realmente interesante. Después voy a hacer algunas preguntas. Imagino que los demás también están anotando. Bueno, ahora, gracias por ajustarte al tiempo, Ana. Bueno, ahora es el turno de Marcone Costa Cerqueira, que nos va a hablar del temor y el deseo en la perspectiva política de Nicolás Maquiavelo. Es interesante decir que Marcone es doctor en filosofía por la Universidad Federal de Santa Catarina, estuvo trabajando en la Universidad de Radboud en Holanda durante un periodo como investigador, es magíster en filosofía por la Universidad Jesuita de Filosofía y Teología, graduado en filosofía, bueno, y un currículum realmente muy extenso. Bueno, te cedo la palabra, Marcone. Juliano, obrigado pela oportunidade da palavra, professora Suzana também, aos colegas que estão presentes aí, obrigado, né, pela esse momento de compartilhar essa discussão, e eu espero poder receber críticas e ajudas, né, na compreensão desse tema. Queria dar um alô aqui especial ao professor Nilo Reis, estou vendo que ele está presente aí, professor Nilo, prazer tê-lo aí conosco. Eu já fiz uma apresentação online também, na rede, né, sempre acompanho, e dessa vez eu gostaria de tratar de Maquiavel. Na outra oportunidade eu tratei de Coluccio Salutati, que também é um autor renascentista, né, e eu estou marcando um tempo aqui, eu pretendo seguir à risca o horário. Mas vou falando mais pausadamente, né, para não exatamente por estar falando em português, eu sei que é necessária essa compreensão. Bem, o problema central é, Maquiavel, ele expressa uma concepção ainda medieval, ou ele se aloca, ou ele está incluído entre os modernos? Essa é uma discussão bastante acalorada, vamos dizer assim, que ainda não foi pacificada, né? Vários autores, como Parel, Anthony Parel, e Maquiavel em Cosmos, ele, de certa forma, defende uma perspectiva de que Maquiavel ele expressa uma concepção ainda medieval. O eu maquiaveliano é sujeito às influências e qualidade dos tempos, do Mori, dos astros, né, do cosmos em geral. Então, ele ainda vê em Maquiavel uma pertença medieval que nós vemos em vários autores, né? Eugênio Garen, que é um dos autores referência em relação ao humanismo, nessa concepção da astrologia, né, e da filosofia, mas o Parel, ele assume essa postura. Já o Mansfield, o Harvey Mansfield, que escreve o Machiavelli's Virtue, ele já defende uma visão de que Maquiavel é um autor mais próximo da modernidade, foca na necessidade política e não perfeito, não existe uma natureza perfeita, nós começamos protegidos, inseguros e completamente amedrontados. Na verdade, essa é a visão do início do discurso, né, do livro de Maquiavel, onde os seres humanos, os indivíduos viviam como bestas, como feras, se uniram exatamente no propósito de construírem um viver político. Tá certo? Então, existe essa problemática. Maquiavel está entre os modernos ou ainda entre os medievais? A minha hipótese, né, é de que Maquiavel, na verdade, representa um hiato, ou seja, uma lacuna. Ele não está nem entre os medievais, mas ainda não está entre os modernos. Por quê? Entre os medievais, há uma antropologia teológica centrada numa visão principalmente agostiniana. Tá certo? E os modernos, aí quando eu digo modernos, eu estou me referindo a Hobbes, a Locke, Rousseau, estão centrados em uma antropologia política justnaturalista.
Maquiavel, e essa é a defesa que eu faço desde a minha tese lá de doutorado, Maquiavel expressa uma antropologia vazia. Não é nem positiva nem negativa. Ele só expressa uma posição antropológica quando ele tem que falar de política e falar do cálculo político. Aí ele assume uma posição antropológica. Olha, todos os homens são maus, né? O legislador tem que partir disso, todos os homens têm as mesmas paixões e sempre tiveram, e é daí que nós vamos partir. Né? Lá no Discourse, no livro 3, capítulo 43, ele fala: em todos os tempos, né, tudo que acontece no mundo, a gente vê se repetindo exatamente porque todas as pessoas, seres humanos, tiveram sempre as mesmas paixões. Né? Então, parece que Maquiavel expressa aí um universalismo atemporal das paixões. Então, em todos os tempos, todos os indivíduos, né, independente da cultura, tiveram as mesmas paixões. Parece que Maquiavel impõe aí um reducionismo, né? Mas, na verdade, o que nós entendemos é que ele parte de um cálculo político onde ele equilibra, vamos dizer assim, o peso, né, das ações dos indivíduos. Na mesma sequência do texto, ele fala: é verdade que as suas obras são, ora, em um povo mais virtuosa, ora em outro povo menos virtuosa, e em outros povos mais virtuosa ainda, né? Ou seja, então como é que ele fala que todos os povos e todos os indivíduos partem sempre das mesmas paixões, mas alguns povos são mais virtuosos? Ele está querendo voltar em uma concepção de virtude a partir do domínio das paixões, que remonta aos clássicos gregos e à Idade Média, né, aos medievais. Bem, aí eu vou entrar em Agostinho. Será que Maquiavel está recorrendo a Agostinho? Porque lá no The Civitate Dei, na Cidade de Deus, The Civitate Dei, né? Depende da pronúncia aí, restaurada. Lá na Cidade de Deus, Agostinho fala, bem, o Cícero já apontava, né, que os gregos e os romanos se diferenciam em relação às paixões apenas por palavras. Né? Para os gregos existe a paté, né, que é as perturbações, as afecções e paixões, e para os gregos, né, em Cícero, em os romanos, Cícero principalmente, né, fala que tanto os estoicos quanto os peripatéticos estão falando da mesma coisa, né, ou seja, as perturbações, afecções e paixões. Bem, Agostinho, ele vai contrapor tanto a Cícero quanto aos estoicos, aos gregos, né, aos peripatéticos. As paixões, elas são dominadas apenas quando o indivíduo submete-se a Deus, né, quando o seu espírito é submetido a Deus. Então, o domínio das paixões é algo subjetivo, pessoal, como lá nas Confissões ele fala, né, que ele é envolvido como uma cadeia pelas paixões, buscava a vontade de Deus. Então, ou seja, aí as paixões e os desejos, paixões, estão como algo subjetivo. Né? Maquiavel não expressa essa visão, ele não fala de paixões, de desejo, de temor, em um sentido subjetivo, do indivíduo, né? Individualizado, mas no sentido político. Ele aborda as paixões em um sentido político. Bem, eu vou pegar aqui um texto das histórias florentinas, em que ele fala o seguinte, no capítulo 13, no livro 5. Ele fala que os florentinos estavam divididos entre duas paixões diversas. A vontade de ter Luca, né, a cidade, ou seja, o desejo de conquista, e o temor de guerra com o duque. Venceu, no entanto, como sempre acontece, o temor. Aí, Maquiavel, a gente sabe que ele sempre fala que o temor é mais preferível que o amor, né? É a máxima, uma das mais comentadas dele lá do Príncipe. É melhor ser temido que amado. Bem, então, será que Maquiavel está reforçando uma visão que vem lá de Agostinho? Porque Agostinho fala assim, lá na Cidade de Deus, né, no livro 13, capítulo 8, ele fala, em sua concepção, né, somente o sábio é suscetível da vontade.
do gozo e da precaução. E somente o tolo é capaz de desejo, de temor e de tristeza. As 3 primeiras são constância e as quatro últimas, segundo Cícero, perturbações. Sabe que Maquiavel está fazendo essa concepção, então, está reproduzindo essa ideia de que os florentinos foram tolos por estarem presos entre o desejo e o temor? Maquiavel agora, eu acho que faltam 3 minutos. Quedan 2 minutos, perdão. ¿Sí? 2 minutos, então. Então, Maquiavel quebra essa visão ao introduzir a noção de educação. As paixões, então, politicamente são dominadas pela educação, né? E não subjetivamente por cada indivíduo. Por isso que, em alguns povos, existe mais virtude política do que em outros, mesmo ele dizendo que todos têm as mesmas paixões em todos os tempos. Então, a paixão é algo que deve ser, e esse temor, né, e a vontade, o desejo de conquista, são controlados pela educação política. E aí, só para encerrar, no Discorse, no livro 2, capítulo 2, que ele faz a crítica mais contundente à educação medieval, né? Pensando, portanto, de onde possa nascer que naqueles tempos antigos os povos fossem mais amantes da liberdade que neste, creio nasça daquela mesma causa que faz agora os homens menos fortes, né? A qual creio seja a diversidade da nossa educação em relação à antiga. Aí ele faz uma crítica ao cristianismo e ao louvor, à humildade e à abnegação, ou seja, a retração das paixões, né? O domínio subjetivo das paixões. Sendo que na antiguidade romana, que ele busca trazer de volta, as paixões estavam voltadas para o contexto político. Então, eu peço desculpas pelo atropelo, né? Como o tempo é pequeno, eu espero que nas discussões eu possa deixar mais claro aquilo que não consegui esclarecer aqui. Bueno, muchas gracias, Marcone. Espero que hayan anotado las preguntas, los participantes. Bueno, y gracias nuevamente por cumplir con el tiempo. Bueno, nos queda entonces, en último lugar, a María Cristina Teobaldo, que nos va a hablar de El placer y la virtud en la ejercitación moral de Montaigne. María Cristina es profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad Federal de Mato Grosso, doctora y postdoctora en Filosofía por la Universidad de San Paulo. Bueno, actúa en los cursos de licenciatura y de bachiller en Filosofía, en el programa de posgraduación en Filosofía y en la maestría profesional en Filosofía, en la UFPR. Bueno, es más extenso el currículum, pero te cedo la palabra, Cristina. Boa tarde. Agradeço a coordenação da mesa, agradeço especialmente à professora Suzana por aceitar a submissão do meu trabalho, porque afinal ele está um pouco adiantado, né, assim, à frente um pouquinho da demarcação histórica que foi estipulada pelo colóquio, e também, como a Ana Letícia, que é minha colega no nosso grupo de pesquisa, eu agradeço também à professora Natália, da UBA, com a qual a gente desenvolve alguns trabalhos de pesquisa e que nos anunciou esse evento, né? E é uma satisfação estar aqui, né? Assim, a gente viaja à Argentina de uma forma virtual, gostaria de estar aí de uma forma presencial, mas enfim, é o que temos para hoje, né? Pois bem, o meu trabalho, então, é uma tentativa de interpretação da ética de Montaigne a partir do Lucrécio. Eu vou ler o texto para tentar ser mais objetiva, né? Então, a participação de Lucrécio e de Epicuro nos ensaios julgamos, multifacetada, variante conforme o capítulo e até no interior de um mesmo capítulo. Logo, a tentativa de circunscrever tal presença em uma única marca distintiva é correr o risco de reducionismo ou de padronizações anacrônicas. Insistimos, porém, que é na esfera da moralidade que encontramos a influência mais vigorosa dessa escola helenística nos ensaios.
O que atrai Montaigne ao epicurismo é a aliança entre virtude e prazer, que tem na conciliação entre o corpo e a alma, a semelhança do que encontramos em Lucrécio, o movimento em direção ao acordo entre os prazeres e a moderação. A moderação, preconizada nos ensaios, realiza o cálculo dos desejos e delibera, e o faz sem desatar alma e corpo, ordenando os prazeres à semelhança do procedimento epicurista. Todavia, já aqui subsiste uma dificuldade. Aos epicuristas, o conhecimento da natureza e da natureza dos corpos e da alma, do corpo e da alma, está acessível por meio de uma doutrina. Lucrécio tratou de disponibilizar esse conhecimento, assim como Epicuro, né? Nós encontramos isso, por exemplo, no Da Natureza, né, De Rerum Natura, e na Carta a Meneceu. Quanto aos ensaios, não há saber à mão para o tratamento das afecções, dos afetos do corpo ou da alma. A saída indicada por Montaigne, entendemos, é articulada a partir de uma nova significação para a filosofia, ou melhor dizendo, para o filosofar. O conhecimento da natureza e da natureza do homem, segundo Montaigne, está vedado. Mas ainda há a possibilidade de filosofar, segundo ele mesmo diz, eu ponho aspas, por meios próprios e naturais, e seguir o conselho da filosofia verdadeira e natural, na intenção de capturar o que é natural e próprio de cada um. Então, a esse argumento segue, então, a necessidade de uma distinção do que o Montaigne está entendendo por essa verdadeira filosofia. Montaigne contrapõe a sua verdadeira filosofia à filosofia da L'École, a filosofia aristotélico-escolástica. E para ele, a verdadeira filosofia é acessível a qualquer um quando praticada numa certa maneira, né? Ela está presente em todos os momentos da vida e pode ser acessada de qualquer lugar. Tal maneira e tal filosofia são aquelas que carregam as condições de formar o caráter e ensinar a viver, tal qual Epicuro vai nos apresentar. Enfim, para se enxergar as qualidades da verdadeira filosofia, será preciso reaproximá-la da vida e das próprias experiências. A filosofia surge assim como parte do entrelaçamento entre a vida pessoal e o mundo, uma expansão intelectual em direção a si mesmo, aos afetos, às emoções, às experiências de si e à vida, ou seja, em direção ao mundo das coisas e aos outros. Trata-se de um filosofar que se articula com a tradição filosófica de uma maneira crítica, sendo capaz de digerir e depois incorporar o que Montaigne vai chamar de humores dos antigos, e aí agora numa feição crítica e única e pessoal. Em seguida, e esse é o ponto mais importante, o modo de atuação da filosofia para atingir o bem viver. Qual é esse modo? A verdadeira filosofia age sobre a ordenação das afecções do corpo e da alma em acordo com o que nos é natural. Essa estratégia dispensa a regulação externa dos apetites e, ao fazê-lo, permite que nossos prazeres, agora aos cuidados de uma moderação interna, ou seja, natural, não avance para além do que prescreve a maneira de viver virtuosa. Segundo Montaigne, ao manter a tutela da fruição dos desejos, arranjados sobre um ordenamento que atende às necessidades naturais da alma e do corpo, os prazeres daí resultantes irão ao encontro da virtude. Dessa forma, a filosofia, ao agir por razões naturais e palpáveis, ou seja, por razões ligadas à moderação dos desejos em conformidade com o regramento natural, não desfaz a junção entre alma e corpo, e nem separa virtude e prazer. Nesse modo de atuação da reflexão filosófica, encontramos as conexões entre o epicurismo e a verdadeira filosofia prática, ou seja, o filosofar montaigniano, no qual podemos destacar,
a presença da filosofia nas atividades, em todas as atividades, e o seu regozijo, eu não vou tratar desse aspecto. E 2, o que me parece mais fundamental, o tipo de utilidade que faz a filosofia estar no topo entre as artes, que ela é aquela que nos faz livres, dirá Montaigne. Ou seja, seu efeito para o ajuizamento moral colabora tanto para o autoconhecimento das nossas afecções, dos nossos afetos, e, consequentemente, vai atuar na deliberação das nossas ações. Esse segundo ponto, a utilidade máxima da filosofia é nos fazer livres, conduz ao núcleo da inserção entre Montaigne e o epicurismo, no que se refere à moralidade, na minha opinião. O que diretamente interessa a Montaigne na ética epicurista é o vínculo entre prazer e virtude. Não se trata, pois, de aniquilar os prazeres, e sim de saber quais dentre eles atendem nossos limites naturais. Lembrando que, de uma certa forma, Montaigne vai utilizar a mesma categorização que o Epicuro faz em relação aos apetites, né? É próprio da exercitação filosófica se debruçar sobre as afecções da alma e do corpo e as decorrências que dela advêm. A apreensão consciente de tais manifestações proporciona a chance de uma atuação deliberada sobre elas, regulando-as e, ao final, alcançando uma virtude que é em si mesma prazerosa, uma espécie de simbiose entre virtude e volúpia. Né? Quer dizer, Montaigne, na verdade, ele é muito mais radical do que Epicuro. Né? Se para Epicuro você atinge, né, o prazer sendo virtuoso, para Montaigne, virtude e prazer estão em simbiose. De modo similar, para Epicuro e Lucrécio, também constitui tarefa... Um minuto, Cristina. Perdão. Bom, enfim, desse modo, então, a atividade filosófica, através de seus ensinamentos e procedimentos, né, estimula a ação moral, e, nesse sentido, que se pode acreditar que o discurso filosófico antigo traz uma força que impele a ação, ao modo do que propõe Hadot, porque, na verdade, essa matriz que eu estou tentando mostrar de conceber a filosofia como uma expressão, né, de vida que a gente encontra em Montaigne, ela, na verdade, está subsidiada, né, ela vem à luz contemporaneamente através das interpretações hadonianas. Por fim, né, a sabedoria, em Montaigne, a verdadeira filosofia se constrói, entendemos, na dependência de um certo protagonismo pessoal, num exercício crítico sobre as filosofias e sobre o que de natural é possível captar, isso é, que é próprio e exclusivo de cada um. A verdadeira filosofia, que do ponto de vista prático opera a moderação dos afetos, parece ser a mesma a se exercitar, Montaigne dirá, a saber aplicar-se, dirá Montaigne, na percepção das manifestações naturais fundamentais para a vida, e desse modo conduz ao viver bem ou ao viver conforme a virtude, sem desprezar os prazeres. Tá? Muito obrigada pela atenção. Desculpe se passei alguns segundos. No, la verdad que no. Muy bien. Debo decir, creo que los que están escuchando van a concordar, le hacen honor a Brasil porque estuvieron mucho más correctos en el tiempo que los argentinos, en principio. Bueno, me incluyo, por supuesto. Bueno, si les parece, este link ya se nos corta, nos conectamos nuevamente y pasamos a la ronda de preguntas. Voy a anotar la pregunta de Nilo para que no se pierda y recuperarla cuando ingresamos. Bueno. Ahí está. Nos vemos en 5 minutos.